Pokémon sempre foi um anime conhecido por suas batalhas incríveis, Ash contra Paul, Ash contra Sawyer ou até mesmo Ash contra Leon mais recentemente. Todas essas batalhas marcaram e muito a franquia, mas nem todas as batalhas foram assim, porque ao longo de mais de 20 anos, o Ash já tomou algumas decisões pra lá de questionáveis em momentos importantes, desde esquecer regras básicas, colocar um Pokémon com desvantagem de tipo ou até mesmo ser superado em batalhas que ele simplesmente não poderia perder. Por isso hoje eu quero relembrar alguns desses momentos, desde vezes que o Ash se auto-sabotou até momentos que o anime parecia querer que ele perdesse. Algo especial das duas primeiras batalhas desse vídeo é que o Ash saiu como vitorioso, inclusive nessa primeira batalha com o Roxy. Nisso você pode estar confuso se perguntando como diabos uma batalha que o Ash venceu pode estar em uma lista tão humilhante quanto essa. Isso acontece porque o jeito que ele venceu a batalha é no mínimo culposo. Olha, as batalhas de ginásio costumam ser de igual para igual no anime. Nós somos acostumados a ver episódios para batalhas 3 contra 3, 2 contra 2 ou até um Pokémon contra um. Mas quando do nada Roxy chega para o Ash e avisa que ele poderia usar todos os seus Pokémons enquanto ela o derrotaria usando apenas 3 Pokémons, isso foi no mínimo humilhante. E o mais bizarro é que o Ash chega muito perto de perder aqui. Essa batalha também serve para escancarar o quanto um time de Black e White era fraco, porque não é como se o Ash fosse enfrentar um super time. A única missão do Ash era vencer um Koffing, um Scoldpad e um Garbodor, mas de algum jeito que eu não tenho ideia, o Ash conseguiu abrir perdendo seus dois primeiros Pokémons para Koffing, deixando essa batalha quase equilibrada logo de cara, ainda precisando de uma vantagem de tipo para vencer o Scoldpad. Com isso, o Ash precisa apelar para o Pikachu para sair com a vitória. É importante destacar que o Pikachu quase cai aqui, mas com um pouco de ajuda de roteiro, o Ash sai salvo e consegue o derrotar com um choque de trovão. De certo modo, essa vitória viria mais para avisar o quão triste seria a sequência do Ash em Nova. De um jeito engraçado, esse não seria nem de longe a pior batalha do Ash na região. Apesar da batalha em si ser absurdo, o que mais incomoda aqui é a sequência de borradas gigantescas que o Ash faz numa batalha contra o líder de ginásio em Nova. A estratégia do Ash era até que bem simples, ele decide usar o Palpitoad, um Pokémon do tipo terrestre, para derrotar o ginásio do tipo elétrico. O que o Ash não contava é que a Alyssa apareceria com o Emolga e a vantagem se inverteria, com o Ash rapidamente perdendo seu Pokémon. Com isso, nós temos a revoltante revelação de que o Ash levou a sério demais a própria estratégia do Palpitoad. De todos os infinitos Pokémons que ele capturou em Nova, o Ash só trouxe o Palpitoad para o ginásio porque ele pensou que só ele já bastava, precisando literalmente sair em batalha e voltar para pegar o Snivy. Pra piorar a situação, nem isso salva porque o Ash decide usar o Atração no Emolga. Só que isso não funciona porque pela milésima vez em sequência o Ash tinha esquecido que o Atração só funcionava entre Pokémons de gêneros diferentes. Sem contar que na batalha anterior a Alyssa derrotou o Palpitoad usando o Atração. É sério, eu não sei porquê, mas os produtores realmente gostaram dessa piada em Black and White. Mesmo assim, o Ash dá uma risada pra câmera e diz que tudo estava bem porque o Snivy era um Pokémon do tipo Grama e Grama resistiria aos ataques de tipo elétrico. Esqueceu de uma coisa, Ash. Emolga pode ser um tipo elétrico, mas lembre-se de que é um tipo voador também. É verdade! Os ataques do tipo voador são eficazes sobre um tipo planta. Ai, caramba, o Snivy é um Pokémon tipo planta! O Ash sequer tinha pensado na hora de escolher os Pokémons para a batalha e isso é muito revoltante. No fim das contas, o Pikachu ficou tão bravo que literalmente precisou sair da arquibancada para salvar o dia. Mas, meus amigos, isso não muda nem um pouco o quão revoltante foi essa batalha. Falando em revoltante, tem uma batalha que acima de tudo se destaca por dar raiva nesse anime. Imagine que você está naquela sua fase de Pokémon na infância e você está muito viciado no anime, viciado nos jogos e torcendo como nunca para o Ash vencer a liga. Eu acho que essa foi a primeira vez que o anime realmente deu esperança disso, porque o Ash a essa altura estava muito poderoso, sendo o time mais forte dele até então. Tudo isso foi muito potencializado quando depois de momentos marcantes nós temos a batalha final entre Ash e Paul, provavelmente o rival que as pessoas mais torceram para o Ash derrotar, tanto que quando isso acontece na liga, o anime tinha atingido seu pico, a certeza de que o Ash venceria a liga era enorme. Tudo isso para dentro desse contexto chegar na batalha seguinte, o anime simplesmente jogar um personagem com simplesmente um Darkrai e um Latios para o Ash derrotar. Cara, esse foi um momento tão absurdo que só soou como uma desculpa preguiçosa para barrar o personagem do Ash de progredir para sempre. A partir daqui parece que toda vez que o Ash tem alguma pequena oportunidade de avançar com o personagem, alguma desculpa sem sentido acontece e ele perde. Mas de todas as batalhas seguintes, provavelmente essa contra o Tobias foi a pior. Esse cara literalmente capturou 2 lendários, apareceu por um episódio e depois sumiu completamente do anime, como se nada tivesse acontecido. A batalha em si não tem nada de muito mais irritante, quer dizer, tem o fato do Ash por algum motivo
motivo ter poupado Infernape mesmo depois de tudo que ele fez na última batalha, mas sei lá, eu não consigo ficar bravo com isso quando vem um cara com esse time na minha frente. Continuando no clima de derrotas em Liga Pokémon, essa foi definitivamente a que mais doeu pra mim, porque essa era a época que eu acompanhava o anime de Pokémon mais do que qualquer outra coisa, e diferente nova que eu meio que senti que a história foi finalizada na batalha contra o Trip, aqui eu senti que o anime caminhava para o fim. Pra vocês terem uma noção, pra isso nós tivemos um arco gigantesco do Ash com a Serena que possivelmente indicava uma parceira final para o Ash, além de toda uma construção de história envolvendo o Ash e Greninja. Aquele arco foi muito bem construído porque os dois finalmente pareciam se entender e ser provavelmente o Pokémon mais poderoso que o Ash já tinha controlado, tanto que isso foi meio que confirmado em Journeys. Em todas as ligas, mesmo não vencendo, o anime dava ênfase no momento em que Ash encontrava e vencia o seu rival. Isso se criou um hype gigantesco, porque depois da belíssima batalha contra o Sawyer, o fechamento da história apareceria ali, após o Ash derrotar o Alan. No início da batalha, nós temos algumas escolhações do Ash, mas que ainda eram perdoáveis, como usar o Noivern contra o Weavile ou recuar o seu Pokémon antes mesmo de saber o Pokémon do Alan. De qualquer forma, a batalha vai se encaminhando de maneira justa até chegarmos no Charizard contra a Greninja. O que vale mencionar é que esse Charizard já tinha sido muito machucado por um choque do trovão do Pikachu, que por sinal tinha o seu dano dobrado por causa da tipagem do Charizard. A batalha também foi muito revoltante porque o Greninja tinha sido acertado apenas umas 2 vezes pelo Charizard, o que mostrava que ele era claramente superior na batalha, mas por algum motivo que sabe sei lá o porquê, no choque de Estrela Ninja da Água com Blast Burn, o Greninja ainda perdeu, mesmo fazendo claramente o ataque mais poderoso. Essa derrota foi provavelmente a que mais revoltou o fandom de Pokémon, porque dava a impressão que eles nunca fariam o Ash ganhar alguma coisa. Então provavelmente o Ash nunca venceria, não. Bem, a Lolo, o Ash até ganhou a liga, mas aquela vitória veio de um jeito totalmente diferente, porque nem de longe parecia uma vitória de verdade, como o XY poderia ser. Ainda assim, se vocês me perguntassem hoje, eu diria que o Ash finalmente vingou tudo, e o encerramento em Journeys me pareceu bem satisfatório. Mas essa batalha não. Eu ainda tenho um ódio dessa batalha e o Greninja definitivamente merecia vencer. Antes de irmos pro final, nós temos uma batalha que eu pessoalmente só fiquei sabendo dela recentemente, mas meu Deus, como o Ash foi burro. Se você viu a vitória do Ash em Journeys, provavelmente deve ter notado como o time dele no Mundial é definitivamente o time mais poderoso dele de todas as ligas. Nesse momento da série ele tinha um Dragonite, um Gengar e claro, o Pikachu. Tudo isso para enfrentar um ginásio do tipo lutador de Galar. Então vamos fazer as contas por um minuto. O Ash tinha um Dragonite que tem vantagem contra o tipo lutador e um Gengar que é imune ao tipo lutador. Então, sabendo disso e usando todo o seu cérebro, o Ash decide escolher os seus 2 piores pokémons que ele tinha para aquela batalha, usando o Farfetch e o Riolo. Por que diabos ele decidiu usar esses pokémons quando ele poderia ter uma clara vantagem? A derrota foi muito merecida aqui. Para piorar as coisas para o nosso herói, ele sequer conseguiu derrotar um pokémon de bem em uma batalha 2 contra 2. Esse também foi um momento muito significativo para Journeys, porque a partir daqui o Ash entrou em uma sequência de depressão, caindo de divisão no campeonato mundial. Toda essa sequência de derrotas poderia ser facilmente evitada se o Ash não escolhesse o Riolo e o Farfetch para essa luta. Essa é a pior derrota do Ash de todos os tempos e eu posso provar. Forçando um pouco, você consegue achar sentido em todas as outras eliminações do Ash em ligas. Até Hoenn, o Ash era um treinador inexperiente. Ensinou o Tobias, querendo ou não, era mais poderoso. Em Kalos, o Alan tinha sido hypado como um dos treinadores mais fortes de todos os tempos, mas em Unova não. Tudo aqui parece ser feito para sacanear o máximo possível o personagem que é o Ash. Aqui ele perde para um treinador novato chamado Cameron. Já começa que sabe sei lá porquê, esse personagem pensava que a liga de Unova ficava em Johto por algum motivo. Depois ele quase perde a liga porque estava atrasado para se registrar. Mas o pica é quando ele revela que trouxe apenas 5 pokémons porque pensava que a batalha de liga era com 5 pokémons. Ele sequer tinha feito uma batalha oficial antes, não tinha o menor motivo para os produtores do anime soltarem essa, senão para rebaixar o personagem do Ash. Nas derrotas mais doloridas do Ash, ele geralmente chega com uma desvantagem para a batalha, mas aqui não, ele tinha a obrigação de vencer essa luta. A batalha aqui também é muito irritante porque o anime dá a impressão de que o Ash venceria. De alguma forma, o Cameron tinha um Hydreigon, mas era só isso. Quando o Pignite o derrota, a porta para a eliminação do Cameron estava aberta, chegando em cenário onde o Cameron tinha apenas um Pokémon, sendo ele um inexperiente Riolo contra 3 Pokémons do Ash, e de alguma forma o Ash ainda perdeu essa luta. Isso ainda veio com requinte de crueldade, com direito ao Riolo evoluindo no meio da batalha, e a partir dali a batalha que era controlada vira um caos total. Caramba, se o Cameron fosse um protagonista desse anime, eu acharia essa vitória forçada. Eu me lembro de passar muita raiva com esse episódio quando criança.
Oh, hey, mais um final de vídeo. No meu canal eu estou tentando manter uma média de um vídeo de Pokémon por ano, então eu vim aqui para manter isso aqui esse ano. Mas brincadeiras à parte, Pokémon foi um desenho que marcou muito a minha infância, então apesar de esse não ser um canal focado em um anime, eu dificilmente vou trazer outro anime no canal. Vídeos sobre Pokémon é um conteúdo que eu me divirto fazendo, então eu fico feliz em trazer volta e meia aqui para o canal. Então, se você gosta de vídeos assim, deixa o like e comenta para eu trazer mais vídeos sobre essa obra. No mais, muito obrigado por me ouvir até aqui, valeu mesmo por serem incríveis e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!